Olá, tudo bom? Eu sou o Vicente Penter, estou aqui do meu lado com o meu amigo Gustavo Justo, fazendo o terceiro episódio do nosso podcast, onde a gente traz muita informação, conteúdo e te leva para dentro do mercado imobiliário. Nossos temas principais são tecnologia, dados, inovação e resultado das nossas empresas no mercado imobiliário. Fala, Gustavo, tudo bem contigo? Tudo certo, vamos embora então. Nosso patrocinador, a Loft, é um podcast patrocinado pela Loft Mais Negócios, solução completa em vendas, aluguéis e produtos financeiros para a sua imobiliária fechar mais negócio, tecnologia e eficiência. Um grande parceiro das nossas imobiliárias aí do mercado, né, Vicente? De longa data, né? Loft com CRM, com a fiança, aluguel, com agora a Garantia Invest, tem muitas soluções aí para nossas empresas e para a empresa de quem quiser conhecer um pouco mais. E agradecer também nosso outro patrocinador, a Curoli, que é o teu produto que é o KSI, para a sua imobiliária crescer mais rápido, reduzir custos e otimizar os processos, né? Se quiser conhecer um pouco mais, acesse programaimobiliaria.com.br e transforme a sua operação imobiliária. E temos o apoio da BMI, que é a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, da qual somos diretores. Na BMI nos conectamos com imobiliárias que são referências em todas as regiões do Brasil. Maravilha! E falar um pouco dos nossos convidados de hoje, né? Fazer primeiro as boas-vindas aqui. Cris Maia, nosso parceiro da Foxter. Tudo bom, Vicente? Tudo bom, Gustavo? Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Maravilha. E o outro convidado, conheço ele já de longa data, Felipe Engel, ou mais conhecido no mercado como Engel, né? Tudo bom, Felipe? Tudo bem, Vicente? Tudo bem, Gustavo? Cara, muito bom estar aqui hoje podendo compartilhar com vocês que já estão nessa jornada de levar conhecimento para o mercado já há bastante tempo e nesse novo momento aí, muito bom estar aqui compartilhando também com vocês e toda a audiência de vocês aí a nossa história, né? Nossos 15 anos de história aí de Foxter e mercado imobiliário. Maravilha. Então, os cabeças, né, da Foxter, empresa referência aqui no mercado Rio Grande do Sul, com atuação hoje em outros estados. A gente vai falar um pouco dessa história. E vamos lá, Gustavo, faz as honras aí e abrir as perguntas para os nossos convidados e parceiros. Vamos lá. Vou começar com o Cris, né? Conta um pouco da tua história, como é que tua entrada no mercado imobiliário, né? Como isso se desenvolveu até chegar no momento atual. Conta para nós um pouco. Boa, Gustavo. Vamos lá, são 24 anos de mercado imobiliário. Meu pai tinha uma imobiliária em Porto Alegre. Hoje meu pai é aposentado. Comecei no mercado de compra e venda, captando imóvel, colocando placa de vendas, fazendo logo na sequência financiamento imobiliário, abrindo a loja, fechando a loja, tirando foto de imóvel. Então, a jornada começou no tempo que não existia CRM imobiliário. Então, desde então, estou nesse mercado. Em 2009, tive o prazer de conhecer aqui meu sócio Felipe Engel, numa operação imobiliária na qual a gente trabalhou juntos. E logo em 2010 começou a jornada, e aí junto com a Foxter e construindo essa história que a gente vai falar um pouco mais na sequência. Mas são 24 anos de mercado imobiliário com foco em compra e venda exclusivamente, times de alta performance, mais recentemente no mercado de São Paulo, com bastante abrangência e com bastante aprendizado nessa jornada. Maravilha. Vou fazer uma pergunta agora se você não sabe, o Felipe chama de Engel, né, no mercado imobiliário. Eu também sou Engel, por coincidência, somos primos, nos conhecemos há bastante tempo e eu acho que a gente tem uma história em comum, né? Nosso avô, que foi empreendedor do mercado imobiliário, fundou a urbanizadora Concórdia, loteadora na cidade de Canoas, Rio Grande do Sul. Uma história muito bacana. O Arno Engel, que é o teu pai, que toca a urbanizadora Concórdia hoje trazendo muito resultado. Mas tu trilhou o teu caminho, né? E acabou fundando em 2010 a Foxter junto com outros sócios, uma empresa que começou já grande, já com grande porte, mas alcançou resultados aí extraordinários. E compartilha um pouco da história e se tu imaginava lá no início, quando fundou a Foxter junto com os teus sócios na época, se tu imaginava esse sucesso todo, que tu ia chegar com essa trajetória tão bacana, hein? Boa. Assim como o Cristiano, né?
desde que saí do colégio, comecei no mercado imobiliário, então são uns 24 anos também, mas com essa questão de mercado imobiliário estar no sangue, né? Desde pequeno, já vendo os lançamentos que a incorporadora do nosso avô fazia. Eu sempre digo que a Foxter ela foi fundada em 2010, e esse ano, né, completa 15 anos, só que na minha cabeça, né, que queria ter esse sonho, ela começou alguns anos antes. Então, porque sempre para decidir empreender é preciso sempre se preparar. E aí essa preparação ela começou alguns anos antes, tentando conhecer como é que era o mercado imobiliário da cidade de Porto Alegre. Eu tinha muita experiência, né, na cidade de Canoas, precisava conhecer a dinâmica do mercado, como é que era o dia a dia do relacionamento com incorporadores, as tecnologias que estavam sendo utilizadas. Então, para quando chegar no momento de abrir a imobiliária, tá preparado. Não foi um sonho rápido de ser concretizado. E uma das coisas que a gente sempre traz assim como princípio do nosso dia a dia, até a forma de pensar é pensar grande. Eu acho que isso faz um resultado diferente quando tu tem um sonho grande, né? Aquela famosa Think Big, I'm High. Quando tu pensa grande, tu objetiva alto, tu te prepara todas as tuas ações para conseguir chegar a atingir resultados melhores. E na Foxer foi isso. A gente tinha um sonho, desde a fundação, de ser a maior imobiliária do sul do Brasil. Começando, sem sistema, sem corretor, sem sede, nada. E o grande exemplo foi que a nossa primeira loja foi uma loja de quase 1.000 metros quadrados, sendo que a gente definiu o local e não tinha um corretor sequer, estava no planejamento ainda. Então, eu acho que fruto desse resultado, em 18 meses a gente conseguiu atingir a liderança. Para uma imobiliária que estava começando, foram 2 anos para passar de 1.000 corretores apenas em Porto Alegre. Então, eu acho que foi planejado. Obviamente que o sucesso não, né, o sonho não é a garantia do resultado, mas a gente fala que essa questão de tu sonhar grande, se preparar para ser grande, faz uma grande diferença no dia a dia. É muito legal ver, né, que a gente está aqui praticamente numa mesa de 4 pessoas, todas com sangue, né, do mercado imobiliário. Quanto esse mercado ele é tradicionalmente familiar, mas em histórias, inclusive, que elas são diferentes, né? O Cristiano acabou na imobiliária do pai, acabou indo para outro caminho. Também o Felipe abriu a imobiliária dele, mas o mercado imobiliário já estava no sangue. E isso é sensacional, né? O Gustavo tem também a sua história e é um mercado que acaba passando o ensinamento. Eu acho que tem momento que está na tua essência, aprender sobre o mercado imobiliário e transformar a sociedade pelo meio do mercado imobiliário, a gente acaba não conseguindo largar. Essa é a história da maioria dos empreendedores, né, desse mercado. Eu vi tu falando, conecta um pouco a história da minha empresa, que está hoje fazendo 53 anos. Eu tô há 20 e poucos, já não vou falar muito para não revelar a idade. Mas é legal, né? Tá no DNA, a gente nasceu ali dentro. Eu nasci dentro, né? Quando era criança eu já ia para imobiliária. E legal que a gente conseguiu levar isso adiante. Hoje tá conectado com pessoas que nem vocês. É importante, conseguindo compartilhar conhecimento, né? E trazendo isso pro nosso mercado. Vou fazer uma pergunta pro Cristiano. Vocês têm uma equipe de vendas hoje bem grande, um estoque que é gigante, né, no mercado imobiliário, falando principalmente da cidade de Porto Alegre, na região. Tem uma quantidade grande de corretores, muitas equipes e isso traz um resultado sensacional, mas traz uns desafios bastante grandes, né, e de fazer gestão desse time todo, dessa operação toda. E para isso, fazer essa gestão, ela não pode ser feita só no achômetro e no feeling, né? Quanto maior, mais complexo e mais necessário é o controle de indicadores e dados, indicadores de performance de equipe individual. Isso é fundamental no mercado imobiliário. Então, eu gostaria que tu compartilhasse um pouco, assim, Cristiano, como é que tu
faz gestão dessa tua equipe? Quais são os indicadores que tu acompanha? Se tiver alguns indicadores os mais normais, ou se tem algum indicador, um número não tão óbvio que tu acompanha para fazer a gestão desse teu time que tem alta performance? Boa, Vicente. A gente tem... Hoje, eu acho que antes até de indicadores, é importante trabalhar com bons profissionais, né? Pessoas dedicadas, lideranças de mercado, pessoas que encaram esse mercado, como o Gustavo disse, esse mercado que é de pai para filho, esse mercado que é próspero e que precisa... E que trata de uma das coisas mais importantes da pessoa, da família, que é o lar, né? Então, tem uma responsabilidade. Então, na medida que trabalha com bons profissionais da liderança... Bons profissionais fazendo gestão no achômetro não funciona. A gente já viu isso, infelizmente, a gente olha outras operações imobiliárias que ainda fazem ainda fazem essa gestão sem olhar para dados. Quando a gente pensa em imóveis, né, falaste aqui de um portfólio gigante de imóveis. Volume é importante, com certeza. Mas só imóveis na prateleira não significa venda. Então tem dois, acho que, pontos importantes que a gente olha muito bem, que é para a qualidade de cadastro de imóvel, quer dizer, o completômetro de informações, e aí cada imobiliária ou cada praça ou mercado vai trabalhar de uma forma, mas basicamente é quantidade de informações dentro do imóvel e qualidade das imagens desse imóvel. Isso é um passo dentro do imóvel, e o outro passo é olhar para a precificação, que esse sim é um game changer, né? Imóveis podem até possuir um cadastro não perfeito, um cadastro ainda mediano, mas se estiver dentro do preço de mercado, isso representa maior velocidade de vendas. E o proprietário do imóvel precisa, quando coloca de fato o imóvel à venda, precisa atingir o objetivo fim, que é comercializar. Então, ferramentas de precificação de imóveis hoje são super usadas dentro da Foxter, e é importante a gente levar isso em consideração, e lá no nosso sistema a gente trabalha com um índice de relevância de imóveis que nos ajuda a olhar e gerir a carteira dentro daquilo que nos compete, que é melhorar a qualidade, expor esses imóveis para os clientes compradores que buscam naquele perfil e tentar entregar para o comprador a melhor oportunidade, a melhor opção dentro do range de preço que ele procura. Eu só complementando, hoje em dia é isso, né? Como a oferta ela é grande, né? O universo de imóveis é grande, a ordenação que esse imóvel tem no resultado de busca, seja do próprio corretor, para o cliente no site, enfim, ela é fundamental, né? Então não adianta eu fazer um filtro e ser um filtro genérico, eu tenho que conseguir oferecer os imóveis que fazem mais sentido para aquele cliente, estão melhor precificados. Sensacional, sabe? Então, no que diz respeito ao imóvel, acho que esse é um olhar com a qualidade também do profissional, de explicar ao proprietário a expectativa de venda, precisa reduzir preço e coisas relacionadas a preço. Quando a gente fala em cliente comprador, é fundamental medir o que a gente chama de conversão de lead para venda realizada, né? Lead que entra lá no topo do funil para venda realizada. Essa é a conversão um tanto óbvia, mas que não é trivial fazer a medição. Porque muitos clientes compram e clientes são entregues pela própria empresa, um lead Foxer, que a gente chama, e muitos leads são do relacionamento do corretor, clientes que o corretor captou no mercado. Então a gente tem que separar esses dois jogos, né? Trabalhar em cima de conversão única e exclusivamente para clientes que foram entregues pela imobiliária, para a gente daí sim conseguir medir a conversão desses leads para venda e também começar a subir um pouco no funil e entender quantas propostas a gente precisa para gerar um contrato. Eu preciso de 2, eu preciso de 3 propostas para gerar um contrato, e aí a gente vai subindo mais, eu preciso de quantos leads para gerar uma visita. Então toda essa jornada, que é um desafio fazer a medição, mas ela é importante e isso é contínuo. Então lá dentro do escritório, respondendo a pergunta, a gente tem um olhar muito grande para essas etapas de conversão. E quando a gente fala em corretores profissionais ali da linha de frente, tem diversas fases do profissional, né? Tem profissional que já trabalha há tempo e já entende esse trabalho, como tem que ser feito. Muitos deles precisam se reeducar nas novidades do mercado imobiliário, novidades como WhatsApp, né? WhatsApp foi uma novidade aí 10, 15 anos atrás, de repente 10 anos, 8, 7 anos popularizou mais, o atendimento mudou completamente e ainda é pouco, muitas vezes é subjugado pelo profissional corretor de imóveis o estudo desta ferramenta, através do WhatsApp Business, através de respostas automáticas, porém levando em consideração
um ser humano do outro lado. Então, o imediatismo das informações, o cliente hoje tem acesso a muito mais informações. Então, tudo isso é uma análise que a gente, não só análise, mas a gente entrega para o corretor a clareza de que é necessário se atualizar dentro dessas ferramentas para ele conseguir aí ter mais êxito na profissão e nós, como todos, ganharmos na eficiência da operação. Tá? Então, enfim, a gente poderia falar o dia inteiro, mas acho que os indicadores cliente-comprador, proprietário de imóvel e corretor é entender também o volume de vendas que faz mês a mês, né, para entender onde que são os gaps, em qual fase do funil existe o gap de conversão e por aí vai. E são centenas de indicadores e aí tu está falando desses principais que tem que começar por aí, né? Não adianta se aprofundar, lógico, vocês têm diversos, vocês analisam, mas esses pilares são essenciais para o funcionamento, né? E no que diz respeito ao estoque de imóveis, quais são os dados que vocês olham da carteira, que vocês analisam, e o que vocês monitoram também dos concorrentes? Eu vou dar um passo para trás para falar um pouco mais assim de como a Foxter é orientada a dados e organizada em relação a isso, e aí entro na questão da gestão da carteira de imóveis. Primeiro que por outubro, novembro, a gente começa a fazer o planejamento, né, o BP que a gente chama, Business Plan do ano seguinte, e aprova isso com toda a companhia, com todos os stakeholders. E desse planejamento que tem crescimento, onde que a gente vai, quais são as estratégias que a gente vai utilizar para crescimento, expansão, como é que a gente vai atingir os nossos resultados, no início do ano a gente distribui esses OKRs, né, para todos os líderes de áreas. Então, o time de marketing sabe onde é que ele, enquanto que ele vai trabalhar de verba, onde que ele tem que fazer os testes dele, o que ele vai ter que fazer para atingir o resultado, praças, etc. O time de tech, tudo que ele vai ter que desenvolver, o time comercial, todas as alavancas que ele vai utilizar e o que ele vai precisar vender, ticket de imóvel, o time de gestão de imóveis, que a gente tem uma área que cuida só dessa parte de carteira, quantos imóveis a gente tem que colocar para dentro, qual é a conversão, o time de recrutamento de corretores, né? Qual é o índice de conversão dos corretores de venda que eles vão ter que tentar buscar, quantos corretores vão trazer, Então, assim, ele é muito detalhado, esses números são bem detalhados, né? Todo mundo sabe muito bem o que precisa fazer para atingir os resultados, e depois a gente tem uma governança de toda semana reunir toda essa liderança para analisar esses indicadores. E aí cada líder tem normalmente em torno de 10 a 15 minutos para apresentar o resultado da semana, os desafios e a gente pensar junto, né? O time todo integrado, como é que a gente pensa junto em como pode ajudar, porque na realidade é todo mundo muito interdependente, né? O time comercial precisa da geração de lead, que precisa de uma boa tecnologia para atender o cliente rápido. Então, a gente olha para todos esses indicadores. Obviamente que não só na semana, né? Diariamente tem alguns indicadores macro que a gente acaba analisando no dia a dia. Quanto a nível de concorrência e estoque, é por onde tudo começa, né? A gente tem um olhar muito profundo para isso, porque a nossa carteira de imóveis, como o Cristiano comentou antes, ela tem que ser líquida e ela tem que crescer, né? Para a gente conseguir prosperar. São imóveis que geram leads e que depois vão gerar vendas. Então, dos indicadores, a gente sempre olha a quantidade de imóveis de cada imobiliária dentro das praças que a gente atua, a gente elenca as principais para ver se o nosso crescimento está condizente com o crescimento do mercado. Então, a gente analisa o nosso market share de estoque, não só o market share de vendas, né? Todo mês a gente também procura identificar como que a gente... Porque a venda ela oscila muito, né? Tem essas sazonalidades, tudo. Então, como a gente está em relação ao próprio mercado, se a gente está crescendo, ganhando share ou não ganhando share. Então, basicamente isso. É olhar para os concorrentes, ver a quantidade de imóveis ofertados, tentar oferir alguma coisa de giro, né? Porque nem sempre o que sai do concorrente o imóvel que foi vendido, às vezes é um imóvel que o proprietário tirou de venda ou que foi desatualizado. Então, assim, como a gente não tem muitos dados hoje abertos, essa análise ela é um pouco mais difícil, mas a gente tenta
trazer para a nossa realidade para tentar nos posicionar e criar indicadores para a gente conseguir ter melhores resultados, né? E, Felipe, dá para perceber nessa fala de vocês justamente o que eu vou até perguntar agora, né? É sobre o foco em vendas, né? Então, assim, o quanto vocês conseguem ter de resultado e de profundidade nos tipo de indicador que está olhando, da forma de analisar o mercado, tudo, por estarem focados na compra e venda, né? E essa é uma característica da Foxer. Se a gente for olhar imobiliárias aqui do Sul e talvez pelo Brasil inteiro, é muito difícil ver uma empresa do porte da Foxer, do tamanho que acabou se tornando, e que talvez que ela já tenha até nascido, como mesmo falou, nascido grande, focada somente em vendas, né? O mais comum é ter operação de locação também, né? Tanto administração como intermediação de locação. Isso é o mais comum no mercado. E aí que está como é um desafio, porque vocês conseguiram nasceram em compra e vendas e mantiveram em 15 anos tendo sucesso com foco na compra e venda. Isso primeiro, é um grande desafio ficar dizendo não para oportunidades, que eu imagino que possam ter surgido ao longo do tempo. Quem sabe a gente dá um tirinho aqui na locação, e a gente sabe que não é um tirinho, né? Tudo que tu faz, tu deixa de investir energia no teu negócio principal, né? E também como que vocês conseguiram os benefícios que vocês conseguem ter, que a gente consegue ver pelos números, por ter esse foco, ou seja, quanto vocês conseguem ser mais assertivos na tomada de decisão, no tempo de vocês, gestores, por não ter que dividir a atenção em mercados que são do mercado imobiliário, locação e vendas do mercado imobiliário, mas são completamente diferentes. É outra lógica, outra dinâmica, enfim. Então, como é que foi dizer não para isso e qual o benefício que vocês têm pelo foco na compra e venda? Eu acho que a resposta já está na própria pergunta, né? Porque é a questão do foco e botar energia numa única coisa. Difícil para gente que não tem alocação saber o quanto de tempo a gente estaria colocando lá e o quanto isso seria prejudicial para compra e venda. De fato, pelo tamanho de imobiliária que a gente conseguiu crescer e estruturar, sem depender da alocação, da administração de condomínio, muitas vezes, parece que foi uma decisão acertada. A gente ainda não consegue avaliar se a gente conseguiria ter feito locação e vendas, porque a gente não tentou. Então, tem essa variável que ela é importante. Mas quando a gente olha para o nosso processo, a gente até buscou uma parceria estratégica para a questão da locação, para não deixar de atender o nosso proprietário, né, o nosso comprador que comprou o imóvel para investimento, quer botar para locação, ou ele tem o patrimônio dele, quer tanto botar para venda ou para locação, ou um cliente que entrou, não conseguiu comprar e decidiu alugar. A gente criou uma parceria com a Guarida, né, que é uma parceria muito promissora, onde eles identificaram exatamente o contrário, né, que eles deveriam focar toda a operação e toda a energia na área de locações e condomínios, e que a venda deveria ser feita por uma empresa parceira. Então, a gente criou uma parceria com eles, onde a gente é responsável pela parte de vendas. Então, todos os clientes que querem vender, que querem alugar, são transferidos para a Foxer, esses clientes, né, dentro de uma parceria. E a gente, da mesma forma, indica os clientes de locação, proprietários, para eles fazerem a gestão. E aí cada um faz o que sabe fazer de melhor. Então, assim, eles atendem muito bem nossos clientes, e a gente atende o cliente também de uma forma muito boa, porque é o nosso foco, é o nosso dia a dia, né? Perfeito, é uma forma de não deixar o cliente desamparado, não deixar esse dinheiro na mesa também, e acaba que tu presta uma parceria para esse cliente e ele acaba te agradecendo e continuando comprando contigo. Acho que é uma forma muito inteligente. E, Cris, tu hoje como diretor-geral de vendas da Foxter, você tem uma operação muito forte de imóveis de terceiros, ou avulsos, como chamamos aqui, né? Mas também vem de lançamentos. Como que vocês atuam em lançamentos hoje e qual é a visão de vocês das semelhanças e diferenças entre essas duas operações? Que elas são diferentes, a gente sabe. Como é que vocês lidam com isso? Quais são os segredos
do sucesso nessas duas frentes? Nossa operação do Rio Grande do Sul, as vendas de produtos de mercado primário, que são não só lançamentos, mas produtos que pertencem aos incorporadores, representam atualmente 25% das vendas. Então, um volume expressivo. A gente vendeu mais de 700 milhões ano passado somente no Sul, então a gente começa a ter uma ideia do volume. O nosso foco, ele acaba sendo o cliente. E muitos clientes que querem comprar um imóvel não necessariamente fazem distinção de imóvel usado de terceiros ou de imóvel de alguma construtora, seja em fase final de entrega ou até em uma fase inicial de lançamento. Então, existem estudos que mostram que para muitos clientes é indiferente. Ele pode comprar um novo, pode comprar um usado, pode comprar um para entrega daqui a 2 anos. Então, dentro desse cenário, a gente tem um desafio que é treinar os nossos corretores para eles terem o que a gente chama de ambidestria, né? Eles não precisam trabalhar ou lançamento ou somente secundário. Eles trabalham ambos. O que eles precisam é entender que o cliente, muitas vezes, ele vai ter pela dor do cliente, pelo desafio que o cliente tem de comprar um imóvel X, características, ele precisa ser direcionado para a solução do que ele precisa. E muitas das vezes a solução vai ser vender o imóvel na planta, com prazo de pagamento da poupança, o imóvel pronto, digo novo, nunca habitado, com uma infraestrutura completa. Então, é muito mais um foco no cliente do que um foco no produto. E uma vez que a gente tem um foco no cliente, traz vários desafios, que é como mostrar ou como levar o conhecimento desses produtos de incorporadores para o grupo de corretores. Então, semanalmente tem uma reunião onde os incorporadores vão no nosso escritório de forma virtual e presencial, de forma híbrida, e eles conseguem apresentar os produtos para o nosso time de vendas. Então, são mais de 100 corretores que participam dessas reuniões. É 1 hora de apresentação de diversos produtos. Todo ano, 2 vezes por ano, a gente faz campanhas de vendas. Estamos agora durante um período de campanha de vendas de mercado primário, onde os incorporadores parceiros participam colocando imóveis com um preço mais competitivo, fazendo tour com nossos corretores para conhecerem os produtos em loco e entenderem os diferenciais do produto. E também é um ponto importante, para vender imóvel na planta, muitas vezes o que vai fazer a diferença nesse conhecimento é saber os detalhes e o porquê que aquele produto ali, muitas vezes o novo ele tem um valor de metro quadrado mais alto, né? Assim, em via de regra é assim que funciona. Mas por quê? Porque tem um projeto mais atual, um projeto que tem uma curva de valorização muitas vezes maior do que a curva de valorização do mercado do imóvel pronto, usado. Então, é um desafio para nós. A gente está conseguindo muito bem no Sul vencer. Para quem não sabe, a Foxer surgiu lá atrás, né, Felipe? Trabalhando com foco majoritariamente em mercado primário. Então a gente conseguiu fazer essa mudança ao longo dos tempos, porque foi necessária e nos proporcionou agora conseguir surfar os 2 mercados, mercado primário e mercado secundário. E de alguma forma eu acho que isso também tira aquela sazonalidade, aquela oscilação que o mercado primário acaba tendo, né? De acordo com o comportamento do mercado e momento, às vezes o imobiliário está vendendo um volume grande, momento de mercado de desaquecimento, daqui a pouco tem, e isso reflete na equipe de vendas, né? Então, empresas focadas em mercado primário acabam tendo essa oscilação, que eu acho que vocês, pelo foco ser o cliente e não o produto, acabam não tendo tanto essa oscilação de... Sem dúvida. Nós temos corretores que vendem produto secundário e para o mesmo cliente vendem produto de construtora, seja para investimento ou para família, né? Para filho, por indicação, porque acaba que o corretor não pode, na nossa visão, né? Desde essa última, a gente chamou de Foxer 2.0, quando a gente pivotou a empresa lá para o mercado secundário, não somente mercado primário, a gente quer que o nosso corretor trabalhe todos os imóveis, independente se é de mercado primário, se é produto comercial ou produto residencial, o nosso corretor tem que ser o corretor de imóveis da família. E tem que entregar para a família o serviço imobiliário de alta qualidade, que é produto, daqui a pouco é um pouco clichê, mas todo mundo tem, né? Assim, com algumas limitações, mas produto em geral tem. Precisa entregar serviço e o corretor que trabalha, na nossa visão, com limitação de acesso a produto, porque a empresa tem foco 100% em determinado segmento, a gente acredita que quem no final do dia vai perder é o cliente que está sendo atendido por esse corretor. Perfeito. E hoje tudo muito na era digital,
pessoal focado muito em redes sociais, e a gente sabe que site é uma ferramenta valiosíssima para a imobiliária. E eu queria direcionar para o Felipe aqui essa pergunta. E a Foxter sempre foi uma referência no mercado, como com tecnologia, com sites com alta relevância, né? Isso se dá, quando vocês nasceram lá na era digital, conta para nós o segredo desse sucesso. O que vocês, com o cuidado que vocês tiveram desde o início, porque a gente vê que um site tu não constrói ele de uma hora para outra. Então, acho que tem muita coisa embarcada ali, né? Muitos dados. O que tu puder compartilhar desse sucesso digital da Foxter pra gente seria bem legal. É um filme que passa, Gustavo, porque só de Foxter eu acho que foram 8 sites diferentes. Então, a gente tem muito aprendizado ao longo de todo esse período, muita dedicação, né, de todo o time. A gente sempre imaginou que o site é a nossa loja. Lá atrás ainda, quando os clientes iam até a loja era importante, a gente já pensava que a loja digital seria 2010. 2010, legal. A gente já estava preocupado com a loja digital. Porque ela não é só onde os clientes entram, mas é onde os corretores trabalham os clientes, né? Seja um cliente que entrou no portal para demonstrar o seu portfólio. E desde aquela época a gente pesquisou fez muita pesquisa, né? Fez muito benchmarking em como funcionam os portais fora, as grandes imobiliárias fora, para tentar absorver um pouco das formas de atuação, da forma como essas imobiliárias preparavam os sites para ter um volume maior de conversão, mas também um volume maior de acessos, né? Também não adianta uma loja muito bonita e não ter acesso. E de repente seja um dos maiores investimentos que a empresa faz na tecnologia do próprio site. E vejo, assim, muita imobiliária que bota muito dinheiro, às vezes, em portal, em meta, em anúncio, e não se preocupa em investir na sua própria loja. Pra gente, assim, foi uma decisão muito acertada, todo esse investimento, porque tem, né, dentro desse olhar para indicadores, quanto menos uma imobiliária ficar dependente de uma ou poucas fontes, né, canais de topo de funil, menos risco ela tem de um dia ter uma quebra nas vendas. Imagina um portal subiu o preço demais ou começou a reduzir o número de leads, tu tá com o teu topo de funil vinculado a unicamente esse canal. Então, a gente diversifica bastante e acredita que o melhor canal que a gente tem, aquele que a gente precisa mais investir, é o nosso próprio site. E, Felipe, sobre o site, tem uma referência, não sei se tu pode falar se isso é segredo, mas eu acho que é uma das... Talvez seja uma das coisas que eu acho mais legais no site de vocês, a página do condomínio, né? Então, assim, o que acontece? Se hoje pesquisar o nome de um condomínio aqui em Porto Alegre, provavelmente o site da Fox você vai vir, se não é o primeiro, é um dos primeiros, tá? Às vezes, mesmo que não exista nenhum imóvel à venda ali, aparece lá página da Foxer, onde me leva para dentro do site, eu entendo qual é o condomínio, entendo, né, se tem algum imóvel para vocês à venda, enfim. E essa página tá lá, ranqueada, com publicação há anos, né? E eu acho que talvez, não sei se isso faz parte também dessa receita de sucesso aí, mas é uma referência que a gente tem aqui no Mercado do Sul, que talvez para mercados, como é o caso de Porto Alegre, onde tem grandes condomínios, onde as pessoas muitas vezes pesquisam e eu gostaria de morar naquele condomínio X e bota o nome desse condomínio na pesquisa do Google, né? Então, o quanto esse tipo de pesquisa, né, que leva o cliente comprador para dentro do site de vocês através de uma pesquisa de condomínio, quanto isso representa o resultado e né, de vocês em venda, vocês têm esse número, e também o site como um todo, né, qual é a representatividade deles no resultado da empresa de vendas como um todo. Começando pelo conceito, desde que a gente fundou a Foxter, a gente já começou a fazer um cadastro do imóvel e um cadastro do condomínio. Então, a gente já começou a criar
uma base de dados para esse tipo de pesquisa. Por quê? O cliente que procura um imóvel pelo condomínio, a gente chama de cliente de fundo de funil. Porque quando ele vai para um mecanismo de busca, um Google, e pesquisa apartamento em Porto Alegre, eu não sei nem se ele quer comprar ou se ele quer vender, se ele quer alugar, ele não sabe o bairro que ele quer morar. Quando ele bota apartamento no Moinhos de Vento, à venda em Porto Alegre, eu sei que ele já tem um bairro definido. E aí a gente vai indo para o fundo do funil quando ele determina a rua, faz a pesquisa da rua. Quando ele fala no condomínio, alguma coisa, e ele está muito decidido, alguma coisa fez, ele está fazendo essa procura. Ou ele visitou um apartamento nesse prédio, quer confirmar se não existe outra possibilidade, ou verificar se o próprio apartamento que ele visitou não tem um preço diferente em outra imobiliária. O cliente tem muita essa percepção. Ele conhece alguém que mora no prédio, algum amigo, ele gosta, e aí ele está decidido porque ele quer aquele produto. Do lado do comprador. E do lado do proprietário, o proprietário também ele quer fazer uma avaliação, ele quer saber se tem algum imóvel disponível à venda no condomínio para ter uma ideia de preço. Então é uma estratégia que tu pega o cliente muito decidido onde que ele está. E aí desde o início a gente começou a fazer esses cadastros e separar as fotos de profissionais do próprio condomínio, com toda a descrição separada da descrição do imóvel, com dados de infraestrutura, características e tudo mais. Até no início ele era tão disruptivo, porque os corretores nos criticavam de botar o nome dos condomínios na própria página, não podia nem aparecer na URL que estava aparecendo para o cliente. Diversas vezes, time de vendas chamando para reunião, porque tem que tirar, isso está levando o nosso cadastro para fora, e a gente sempre muito determinado, não só com o ranqueamento que isso ia refletir, mas determinado com o cliente, que a gente queria entregar uma boa experiência. Né? E aí, se a gente voltar um pouco no tempo, nem os endereços, nem a localização, tem imobiliária que nem a foto do imóvel da fachada bota, porque o corretor vai localizar. Então, assim, a gente acredita que tendo uma boa experiência, a gente vai atrair um resultado muito maior do que a concorrência, tentando captar os nossos imóveis e pegando imóvel sem fazer parceria com a gente. Então, foi um trabalho lá atrás. Para ter uma ideia, em Porto Alegre são 14 mil condomínios cadastrados, basicamente fruto de 180 mil imóveis que a gente captou na nossa história. E aí, quando a gente vai para outras praças, a gente também tem feito esse mesmo trabalho. E isso refletiu muito resultado. O quanto disso representa, ele provavelmente seja o cliente que mais converte no site, é o cliente que vem através das páginas de condomínio, porque são as páginas são os clientes fundo de funil. E com certeza é um termo de pesquisa que ele tem menos concorrência. E a coisa mais fácil é todo mundo colocar lá apartamento, bairro, casa, bairro. Tu concorre com o portal, concorre com todas as imobiliárias. Quando tu tem uma página de condomínio que nem é todo mundo que tem, fica mais fácil, ela é mais econômica, no caso, na questão de marketing. Leva em torno de 60% de todos os nossos acessos das buscas entra através de páginas de condomínio. E hoje, o site, a gente diversifica bastante. Ele, com certeza, é o principal canal de geração de lead. Representa em torno de 30%, 35%, dependendo do mês, de todas as nossas captações, vem através do site, com um nível de conversão muito melhor do que o lead de rede social, lead de portal, placa. O cliente está ali pesquisando, ele está no teu ambiente, ele seleciona vários imóveis da tua imobiliária, não está compartilhando com várias outras imobiliárias, então a conversão ele acaba sendo bem melhor. Se tu for ver no mercado atual, ainda tem imobiliárias que não compartilham localização, não compartilham a foto da fachada, não compartilham o nome do empreendimento, e vocês, eu acho que foram pioneira aqui, né? Acho que a Fox foi a pioneira em divulgar isso olhando pro cliente, não olhando pro mercado em si, com medo da concorrência. Isso, com certeza, trouxe bastante benefício pro mercado. Não tenho dúvida, né? E vocês acho que ainda tem um sistema próprio,
né? Eu sei que lá, desde o início da Foxer, foi desenvolvido um sistema, né? Ele é consolidado. E eu queria entender quais são os prós e os contras, os mais relevantes dessa escolha, né? Se vocês têm um time interno que desenvolve, como é que foi essa criação e como é que está hoje? Criação de sistema, né? O que nos motivou na época a criar o sistema, na realidade, foi que não existia o CRM propriamente dito. Existiam alguns sistemas que faziam gestão de portfólio, mas o relacionamento com o cliente em todas as etapas do funil, ele não existia. Na época, a gente trabalhava muito lançamento imobiliário, e aí eram 1.000 corretores, basicamente na estrutura call center, né? Ligavam, oferta ativa. Então, a gente precisava ter um sistema que conseguisse gerenciar e otimizar essas ligações para a gente não ligar várias vezes para o mesmo cliente oferecendo produtos diferentes. Então, a gente resolveu criar um sistema dentro desse modelo. Durante todos o passar dos anos, né, e a pivotagem de negócio que a gente teve de mercado primário para mercado secundário, foi muito importante a gente ter o controle do sistema e a gestão dele. A gente sempre brinca que a gente adaptou o sistema ao nosso negócio e não o nosso negócio ao nosso sistema. Então, isso foi determinante para a continuidade da empresa, porque assim como a Foxter era uma das principais lançadoras de imobiliária, a gente tinha outras grandes imobiliárias que tinham essa mesma forma de atuação, que desapareceram por não conseguir adaptar o seu negócio, adaptar o seu sistema, e a criação foi fundamental. Mas eu digo, é um trabalho que acho que tem um pouco de um lado de tecnologia que vem da família, e aí isso ajudou bastante. Tu ter dentro da gestão e da operação pessoas que conseguem tocar a operação para que tu possa se dedicar à construção de um sistema, ela é fundamental, né? Pegar os insights de todo mundo. Então, assim, ele não é uma coisa tão trivial, não é simples, precisa de investimento, precisa de muita dedicação, precisa de reunir pessoas que realmente sabem, né, o que estão fazendo e que consigam entregar. Então, assim, foi um desafio bastante grande, o nosso foi de sucesso, mas com certeza a gente vê muitas empresas, né, não só imobiliárias, que tentam desenvolver o seu próprio sistema e não conseguem. A gente começou isso em 2010. A primeira versão a gente conseguiu colocar em 2011, final de 2011. Então, lá já foi a primeira evolução e a gente vem evoluindo até hoje, né? A gente tem reuniões, investimento bastante significativo, mas são reuniões semanais com todo o time comercial, time de marketing, para ver o que a gente consegue evoluir no sistema, porque também o mercado está mudando, o consumidor está tendo novos hábitos e a gente tem que ficar adaptando, né, o sistema, a forma de gerenciamento a essas necessidades. Legal ter falado sobre soluções, né, e que é um desafio e que não é para toda imobiliária que vai conseguir desenvolver, e para as imobiliárias que não tem essa aptidão, não tem um Felipe lá dentro tocando esse tipo, existem soluções no mercado, e uma das soluções é a nossa parceira, a Loft Mais Negócios, que traz para o cliente, para a imobiliária, soluções prontas que podem ajudar muito nos negócios, tanto na parte de sistema, mas também na parte de produtos financeiros. Também o nosso outro parceiro, o Coroli, que tem o produto KSI, para as imobiliárias que talvez não tenham toda essa aptidão, mas que queiram entregar para os seus clientes excelente experiência né, e resultado para a sua imobiliária. E fazer uma pergunta para o Cristiano agora, falando sobre coisas, sobre mudança, sobre inovações, né? Eu queria entender um pouco, Cristiano, que tu explicasse para a gente o conceito do portfólio único, né? O portfólio único compartilhado, o PUC hoje da Loft. Explica, assim, o que é o conceito, o que está por trás desse compartilhamento de estoque, quais são os benefícios para o mercado desse modelo que ele é para o nosso mercado brasileiro tanto quanto inovador e diferente, né? E que para outros mercados ele já funciona né, nos conceitos que a gente está
tá aplicando aqui. Então explica pra gente um pouco e como é que isso está se desempenhando dentro da Loft aqui no Rio Grande do Sul. Acho que é bacana, né? A gente, como Foxter, é uma imobiliária que faz parte do portfólio único compartilhado aqui no Sul. E o ano passado, 2024, nossos resultados foram muito alavancados por essa parceria, que consiste basicamente a gente unificar forças com até então concorrentes. Passam a ser parceiros, a gente passa a compartilhar portfólio de imóveis, então os imóveis da imobiliária que faz parte do portfólio único compartilhado estão dentro do nosso CRM, nossos imóveis estão dentro do CRM da imobiliária. Os corretores, as imobiliárias, quando cadastram o imóvel do seu proprietário, eles possuem exclusividade dentro do nosso ecossistema. Então, a ineficiência que até então existe quando 5 imobiliárias precisam fazer cadastro de imóvel, tirar foto profissional, publicar, a gente consegue eliminar grande parte dessa ineficiência utilizando a colaboração. Para o proprietário de imóvel, é a melhor coisa, ele fica com um único interlocutor dentro do mercado. Para o corretor que faz a captação, traz um canal de distribuição muito maior que até então tinha somente na sua imobiliária. E para os corretores que estão lá atendendo clientes que têm o perfil desse imóvel, conseguem aumentar o leque de opções de imóveis para atender e suprir a necessidade de seus clientes mais rapidamente. Então, no final do dia, é um portfólio único, compartilhado entre imobiliárias parceiras que alavancam seus negócios através da colaboração. Um pouco menos a questão de competição e um pouco mais a colaboração. O mercado americano, eu acho que acaba servindo de bench para todos nós, ou para todos os mercados, eu acho que, pelo que a gente já conheceu, algumas pessoas de fora de outros países, acaba sendo meio que um sonho desses mercados trabalharem através de um portfólio único. Os Estados Unidos tem bem isso consolidado com o MLS, onde tem lá um local onde fica um único responsável pelo imóvel que distribui aquele imóvel para as imobiliárias que fazem parte. É isso que a gente está fazendo em menor escala no Rio Grande do Sul, em Florianópolis, e que está sendo um sucesso, né? E para ser sucesso tem que aumentar os números das imobiliárias que fazem parte. A gente aqui é uma prova viva junto com outras imobiliárias, principalmente Porto Alegre, que fomos os pioneiros, como resultado, crescimento de 2 dígitos em 24 versus 2023. Eu sou também parceiro aí da Foxer no portfólio único compartilhado. O meu testemunho que ele é muito eficiente, muito bom, como tu falasse mesmo, na experiência para o cliente, para o corretor, para o vendedor do imóvel também. E ele tem um elemento que talvez seja o mais importante, que é o elemento de confiança, que ele talvez seja um elemento básico nessa relação entre as imobiliárias, né, que se constrói essa relação, não de concorrência, mas de colaboração, de compartilhamento. Então, hoje os corretores da minha imobiliária conversam com os corretores da Foxer, que conversam com os corretores da Auxiliadora, que também faz parte, de outras imobiliárias que fazem parte do portfólio único, e essa relação de confiança, ela tira parte da ineficiência do mercado, ou seja, o quanto, né, hoje o mercado tem gasto de energia por haver desconfiança entre corretores, entre imobiliárias, e eu acho que a questão do portfólio único, ele reduz bastante esse receio de uma empresa em relação às outras. É uma quebra de paradigma, tá? Não é fácil montar, estruturar. Acho que a gente está iniciando ainda, tem muito ainda para a gente crescer nesse modelo, né? Proporcionando mais eficiência no final do dia, que é o que o proprietário quer por parte da imobiliária, que é o que o corretor busca quando se associa a uma imobiliária, que é o que o comprador quer ficar trabalhando com 5, 6 corretores diferentes, se encontra um bom corretor, quer trabalhar com esse corretor e que esse corretor tenha acesso a um portfólio maior. E aí a confiança, no final do dia, acaba sendo o pilar de todo esse negócio em todas as camadas e dimensões. Como tu falou, não só te cortando, não é fácil, mas com as empresas que estão envolvidas, se vê um futuro ali na frente. Sim. Que já está acontecendo, já tem os negócios rodando, de um volume surpreendente, né, por tempo que isso está em operação,
Então, tem que cuidar quem está nesse modelo de negócio. Essa é a visão que eu tenho, né? Dependendo quem está, os players com bastante transparência e seguindo a regra do jogo, tem muita chance de se tornar algo muito maior dentro do Brasil, né? O que a gente mais vê, Gustavo, é a reclamação da categoria não ser valorizada. A categoria dos corretores de imóveis. Sim. E muito proprietário vendendo direto ou comprador vendendo direto. Mas a gente entende que os próprios agentes do mercado acabam fomentando isso e incentivando, né? Quando tu tá com um cliente e tu não tem o portfólio, tu fala, cliente, se tu encontrar esse imóvel em alguma imobiliária, fala comigo que eu vou atrás, né, desse imóvel e tento captar ele aqui para mim. E não valoriza o trabalho daquele profissional que é teu colega. Tu tá dando um recado pro cliente que ele também não merece valorizar o teu trabalho, pode comprar direto, pode comprar com outro corretor, enfim. Então, ele faz parte, acho que, de um movimento de valorização de que o corretor ele tem que trabalhar em parceria. Tá? Não é só o nosso portfólio único, mas acho que toda a rede que valoriza isso traz para o mercado uma valorização do corretor de imóveis como um todo. Então, é um movimento que não só trouxe resultados surpreendentes, né? Não só para quem está dentro, Foxer, que conseguiu ter um crescimento muito bom desde que começou, principalmente no ano passado, mas também para os próprios corretores, que estão tendo uma conversão das captações, dos agenciamentos, estão vendendo mais e estão conseguindo converter mais as leads porque tem o produto. Então, acho que está todo mundo ganhando mais do que a competição que estava gerando antes de todo mundo captar e gerar uma ineficiência para o mercado. Acaba todo mundo procurando a captação e não vendendo. Aí ele foca em vender, faz a parceria, vai no ganha-ganha e acaba que fica bom para todo mundo, né? Bom, chegando no final aqui, a gente tem uma pergunta que a gente sempre faz. Normalmente a gente só fala das vitórias, dos acertos. E a gente queria ver com vocês, né, que a gente aprende muito com os erros, né? Tem algum erro que vocês cometeram na carreira, né, profissional de cada um, ou na empresa, que trouxe um aprendizado importante, algo que vocês não repetiriam de jeito nenhum? Hora do silêncio, né? Pensa bem. Não, já passou diversas coisas aqui na minha cabeça, porque tem pequenos erros, tem erros médios e erros grandes, né? Com certeza aprenderam com todos. Sem dúvida. Eu tinha pensado aqui, acho que tem uma, assim, de forma mais até conceitual, mas daqui a pouco a gente pode entrar em alguma situação específica, mas de forma conceitual, a gente precisa, assim, como empresário e como os corretores da linha de frente, a gente precisa acelerar dentro do nosso mercado. É um mercado muito próspero, mas um mercado extremamente competitivo. Então, toda vez que a gente não acelerou, seja na tomada de decisões, seja na execução do que é planejado, ou seja, na tomada de decisão mesmo, a gente acaba perdendo a oportunidade. A gente está aqui, eu acho que todo mundo aqui com bastante tempo de mercado e com bastante erros e acertos, sem dúvida, mas eu acho que, em linhas gerais, o nunca pode demorar no nosso mercado para tomada de decisão e para execução. Acho que isso fica um erro. E com certeza a gente eu aqui falando por mim, já demorei para tomar algumas decisões. E isso é natural. É esperar. Como é que é o feito é melhor que perfeito. Acho que essa fica a frase. E aí, recentemente, eu poderia entrar. Não vou entrar em detalhe, mas demoramos aí para uma tomada de decisão bem básica e que não simplesmente nos trouxe um prejuízo, mas nos trouxe um aprendizado. Não demora. Não queira fazer um negócio perfeito, que seja automatizado, que gere informações que vá do lugar A para o lugar B e que depois vai para um data lake e lá vai ficar disponível para o futuro a gente escalar tal situação. Não, cara, vai lá, cansa o dedo, né? Coloca na planilha a informação e bora pra gente ter os dados a partir de agora e não esperar o mundo perfeito que às vezes não vem. Acho que fica aí uma das dicas gerais que com certeza muita gente vai se identificar aí. Boa, Cris. Eu acho que o meu pensamento ele é muito parecido, porque eu ia falar muito das crenças limitantes, né? Que a gente acaba tendo medo e acaba não dando os próximos passos em função
dessas crenças que acabam sendo instaladas, né, na nossa cabeça. E quanto mais a gente vai ganhando experiência, mais crenças vão surgindo e mais limitações e mais medos a gente vai tendo. Então, o erro é principalmente acreditar que a gente não consegue ou deixar de executar alguma coisa porque ou alguém um dia já tentou e disse que não deu e que não vai funcionar, ou que tem um risco muito alto, mas na maioria das vezes, se a gente analisar, 2% pode dar errado e 98% vai dar certo. Então, assim, é tentar não se limitar. E, cara, empreendedor é isso aí, a gente precisa ter uma dose de risco controlado, obviamente, mas também de empreender, inovar, criar e botar o peito e ver o que vai acontecer. Porque aí isso vai gerar o aprendizado, né? Daí a gente vão gerar os erros, o aprendizado, mas é tudo, no final, para te construir e evoluir, né? Então, esse modelo. É bem isso, é um ciclo de tomada de decisão rápida, executar, botar, não demorar para tomar decisão, mas também não demorar para ver que não está certo e corrigir e ajustar. Eu acho que é isso, a vida do empresário como um todo, né? É assim, o mercado imobiliário talvez intensificado pela forma dinâmica que funciona o nosso mercado. Mas a gente, para finalizar, a gente tem do meu lado aqui quase que um chat GPT que resume tudo que acontece aqui, ele vai anotando as coisas. Então, Gustavo, tem algumas falas, algumas coisas que tu gostaria de recapitular aí da nossa conversa de hoje aí? Enquanto não comprar o Cloud Note aqui para fazer os resumos, eu tô fazendo aqui. Vai lá, não, a última fala deles, né? Acelerar, o feito é melhor que o perfeito. Coragem, o empreendedor precisa realmente fazer o que vocês fizeram lá atrás, criar uma loja de 1.000 metros quadrados, começando a captar corretores depois de 2 anos com 1.000 corretores na carteira. Isso é coragem, é empreendedorismo puro na veia, né? Uma outra coisa que eu anotei aqui, quem tem preguiça de fazer site, de investir, vocês passaram por 8 sites diferentes. Foi o maior investimento da empresa. E é uma dor fazer um site novo, né? É uma dor trocar o site. E aí tá o resultado. Não existe mágica, né? Foi mais uma coragem que em 2010 vocês montaram um site como sendo a loja digital de vocês, né? Precificação, é game change, que o Cris falou, importantíssimo. Vocês têm ferramentas próprias, né? Foco em bons profissionais antes dos dados. O dado é importante, mas sem bons profissionais para analisar os dados, eles não servem para nada. Isso também foi um ponto aí que eu notei, muito mais coisas, né? Vocês tinham um sonho lá desde a fundação ser a maior do Rio Grande do Sul, atingiram isso. Com certeza, não só a maior, mas uma referência. Não só a maior de tamanho, mas de qualidade, né? Isso, sem dúvida nenhuma. E pensando sempre no sonho grande, né? Isso eu acho que é um recado importante. Às vezes até parece meio clichê, mas as pessoas, tem muita gente que só fala nisso e não coloca em prática. A gente precisa colocar em prática, né? Pensar grande. Queria agradecer demais a presença de vocês, 2 referências, não vou dizer do Rio Grande do Sul, já é do Brasil, os caras estão voando aí por tudo, né? E obrigado pelo tempo de vocês, por trazer tanto ensinamento aí pra gente no dia de hoje. Obrigado, Gustavo, obrigado, Vicente, pelo convite, né? Acho que é bom, mais uma conversa aqui, né? No final do dia. Tá curioso para ver como é que vai ser no ar, né? Como é que vai estar aí esse episódio, e vão assistir os demais episódios também para continuar aprendendo. Acho que essa jornada é de aprendizado e compartilhamento do que aprende, né? Acho que esse é a riqueza aí dessa nossa nova fase que a gente está aí de não só crescer, fazer diferença para a comunidade que está junto conosco. Pô, no final do dia são mais de 1.000 pessoas, direta ou indiretamente, influenciadas ou que a gente tem impacto, né, como Fox. Então a gente tem uma responsabilidade grande e mercado, todos nós aqui, né, a gente tem a responsabilidade pelo mercado. Uma nova geração, uma geração não tão nova assim, né, mas a gente está vendo numa geração que tem responsabilidade de cara, levar esse mercado sempre para patamares mais altos. Então na verdade é um prazer e é o que agradeço esse convite aí e essa oportunidade de compartilhar com vocês. Isso aí, muito obrigado pelo convite. A gente que é apaixonado por esse mercado, acima de tudo, né? Além de empresário, a gente é apaixonado, gosta e quer deixar uma transformação e um legado. Então, muito obrigado pelo convite e sempre à disposição para vir aqui compartilhar um pouco mais do nosso
histórico, do que a gente está pensando para o futuro, para tentar aí compartilhar com os demais agentes do mercado para ver se a gente torna esse mercado tão importante para a sociedade ainda melhor. Maravilha, obrigado, Cris, Engel, né, Felipe. E obrigado também aos nossos patrocinadores, a Loft Mais Negócio, e a Curoli, e nosso apoiador, a BMI, Associação Brasileira do Mercado Imobiliário. Acompanhem os nossos episódios, nosso podcast, tem muito conteúdo legal, pessoas tão brilhantes quanto essas duas figuras que estão aqui na nossa frente, e também um pouco brilhante meu amigo aqui do lado, Gustavo Valeu. Justo. Obrigado, pessoal. tamo junto. Valeu. Até.